Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz, que a bênção, que a ternura de Deus esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, deixando que todos os dias a Palavra de Deus alimente o nosso coração, que a Palavra de Deus ilumine a nossa vida, que a Palavra de Deus conduza os nossos passos. E por isso nós nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos livre de todo mal, que Ele nos dê sua bênção, sua graça e a sua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos Teus servos, Senhor, e nós queremos nos alimentar da Tua Palavra. E queremos que ela alimente a nossa alma, alimente o nosso coração, que ela dê o sentido para o nosso viver. Manda sobre nós Teu Espírito, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de ciência, da santa piedade, do santo temor de Deus, para que possamos nos submeter à Tua Palavra. Fala ao nosso coração, fala, Senhor, à nossa vida, à nossa mente, rende-nos, Senhor, para o Teu poder e para a Tua majestade. Nós queremos fazer hoje e sempre a Tua vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na mesa da palavra, nós vamos nos sentando para poder nos alimentar da doçura que é a palavra de Deus no nosso coração. Anota aí, hoje nós estamos estudando Eclesiástico, capítulo 17. O livro do Eclesiástico, capítulo 17, um livro recheado de ensinamentos sábios, que na verdade são direções, setas para a nossa vida, que nos ajuda a bem viver. Lembrando uma orientação que eu tenho dado aqui no estudo da Palavra de Deus, na Bíblia, no meu dia a dia. Todo o Antigo Testamento sempre tem que ser lido, iluminado pela luz de Cristo. Cristo é aquele que é o cumprimento da Palavra de Deus, Ele é a Palavra de Deus por excelência, Ele é a sabedoria eterna encarnada, por isso é Cristo que ilumina e direciona toda a compreensão daquilo que é a Palavra de Deus. A gente pega um versículo, o versículo fala sobre vingança, nós precisamos dizer, mas o que Cristo nos fala sobre a vingança? Ou seja, aquilo que Ele nos ensina. Se os antigos ensinam olho por olho, Ele nos ensina: amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, para que a gente não perca a chave da direção e nem façamos uma interpretação fundamentalista da palavra de Deus, que é um perigo muito grande quando muitas pessoas se detêm sem essa visão completa da palavra. Muito bem, o capítulo 17, que é o nosso estudo de hoje, é um capítulo um pouco maior, vamos tentar nos deter nos versículos essenciais. E ela diz o seguinte: da terra, Deus criou o ser humano e o formou à sua imagem. Até para a gente não perder, né? A gente já encontra aqui um princípio eterno, nos iluminando, dizendo que Deus é o Criador do ser humano. E o ser humano, eu e você, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Importante entender, homem e mulher, cada um de nós somos a semelhança de Deus porque viemos às mãos de Deus. E a terra Ele faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder semelhante ao seu. Deus nos deu o poder da vida, da existência, da livre escolha, do livre-arbítrio e assim por diante, mas nós somos criaturas de Deus. Jamais podemos perder essa visão. Por isso que a terra, nós voltamos, porque a terra ela é o nosso limite. De onde viemos, para lá voltamos, para que tenhamos consciência da nossa fragilidade humana. Concedeu-lhes dias contados, o tempo determinado, dando-lhe autoridade sobre tudo o que há sobre a terra. Em todo ser vivo incutiu o medo do ser humano, fazendo-o dominar sobre as feras e os pássaros. Deus concedeu aos humanos discernimento
língua, olhos, ouvidos e um coração para pensar. Encheu-os de inteligência e de instrução. Deu-lhes ainda o conhecimento do Espírito, encheu o seu coração do bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal. Infundiu o seu temor em seus corações, mostrando-lhes as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes que se gloriassem de suas maravilhas e louvassem seu nome santo, e proclamassem as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes ainda a instrução e entregou-lhes por herança a lei da vida. Firmou com eles uma aliança eterna, mostrou-lhes sua justiça e os seus julgamentos. Seus olhos viram as grandezas de sua glória, e os seus ouvidos ouviram a glória de sua voz. Ele, Deus, lhes disse: guardai-vos de tudo que é injusto. E a cada um deu mandamentos em relação ao próximo. Que riqueza de texto Deus nos dá, e aqui nós podemos pegar alguns elementos essenciais. Primeiro, é essa ordem de Deus. Eu começo já pelo versículo de número 11, que a metade desse versículo nos diz o seguinte: primeiro, Deus nos deu, de fato, olhos para que possamos contemplar sua grandeza, e Deus também nos deu ouvidos para que possamos ouvir sua voz. Quando os nossos olhos contemplam a presença de Deus em nosso meio, os nossos olhos são iluminados pela graça de Deus. E nós precisamos todos os dias buscar ver a presença de Deus no meio de nós. É a visão espiritual, é a visão interior, é a visão daquele que tem comunhão com Deus e enxerga com a pureza do coração a presença de Deus. Ouvidos que escutem a Deus, porque no mundo em que vivemos, dilacerado, mundo complicado, mundo confuso, mundo de mentiras, um mundo de falsidades, um mundo de confusões, um mundo de fofocas e ilusões, o mundo que nós vivemos nos deixa surdos a Deus. Por isso é muito importante essa purificação interior, de deixarmos de ouvir o mundo, se abster daquilo que os outros conversam, fala demais, fugir dos fuxiricos da vida, das maledicências que vêm de uma língua e de outra, para ter sintonia com Deus. Quem não sabe silenciar o coração, o ouvido, quem não sabe silenciar sua alma, sua mente, seus pensamentos, seus devaneios, não consegue também escutar a voz do Senhor, nosso Deus. E mais, o Senhor nos disse, essa é a ordem de Deus: guardai-vos de tudo que é injusto. Guardar-se de tudo que é injusto é se precaver da injustiça, se afastar de toda injustiça que há. Gente, o mundo que Deus criou é belo, é maravilhoso, é uma bênção, mas a desgraça do pecado tornou o mundo sujo, feio, injusto, tirou a beleza das relações humanas. Como é que às vezes nós confiamos numa pessoa e aquela pessoa simplesmente trai a nossa confiança? Isso é a coisa mais injusta que tem. As maldades, as injustiças sociais, as coisas tristes que acontecem nos mostram tamanhas são as injustiças que há no mundo em que vivemos. Seja no macro mundo, seja no nosso mundo menor, o nosso micro mundo, as nossas relações mais próximas, quantas injustiças, mas é preciso colocar em prática a palavra de Deus, se guardar, se prever, evitar todo e qualquer mal, evitar toda e qualquer injustiça. A injustiça de falar dos outros, de pensar dos outros, a injustiça de ser mal e usar da maldade para com os outros, de pensar em mim, de colocar os meus interesses acima de qualquer coisa, é a grande injustiça do mundo. E veja, vamos agora para o versículo de número 13, que nos diz o seguinte:
Os caminhos dos mortais estão sempre diante de Deus e a mão pode ficar e não podem ficar ocultos aos seus olhos. Nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. Para cada povo, Deus designou um chefe, mas Israel foi constituído a herança de Deus. Todas as obras humanas estão como o sol à sua vista, e seus olhos investigam sem cessar os seus caminhos. Não estão escondidos as iniquidades deles, mas todos os seus pecados estão diante de Deus. A esmola que alguém faz é como um anel de sinete confiado a Deus. Ela a preservará como a pupila de seus olhos. Depois se levantará e lhes retribuirá, dando a recompensa a cada um individualmente. Aos arrependidos, olha que importante isso, Deus concede o caminho da volta e conforta os que perderam a esperança, destinando-lhes a herança da verdade. Primeiro princípio é o versículo 17. Nada está escondido aos olhos de Deus. As injustiças e todos os pecados estão diante de Deus. Nada se oculta. É verdade, mas Deus está vendo e não faz nada. Tudo ao seu tempo. Deus nos dá o tempo da gente se arrepender, inclusive das nossas próprias injustiças. Porque nós achamos sempre que os injustos são os outros, os pecadores são os outros, os corruptos são os outros. Nossa alma está corrompida pelo pecado, pelo mal, pelas injustiças. Deus tudo vê e Deus nos dá sua misericórdia, sua graça, para que nos purifiquemos de todo o mal. Muito bem, eu vou agora chamar o Padre Xavier para que se assente também aqui conosco na mesa, para nos ajudar a crescermos sempre mais na comunhão e na intimidade com a Palavra de Deus. Esse capítulo 17 é muito interessante de ser visto porque tem muitas máximas sapienciais. Aqui ele continua aquilo que terminava o capítulo 16, falando de uma certa ordem na criação, que Deus em si não criou nada sem uma intenção, não criou nada sem ter pensado muito bem aquilo que ele estava fazendo. Então tudo é ordenado para confluir para algum tipo de bem. Mas aqui o que nós pegamos como destaque é um dos bens citados aqui que diz respeito à esmola. A esmola aqui é apresentada em dois sentidos distintos. O primeiro é um sinal, um reflexo da misericórdia de Deus, no sentido de que aquele que dá a esmola reconhece também que Deus deu para ele aquilo que ele tinha necessidade. Ou seja, dar esmola é partilhar aquilo que se tem. Aqui, dar esmola seria sinônimo de um agir misericordioso, de uma obra de misericórdia. É uma obra de misericórdia, mas todo tipo de caridade pode ser concentrado nesse gesto aqui. Não quer dizer que a esmola seja a única coisa para se fazer, mas é o gesto de alguém que se despoja de alguma coisa em favor da outra pessoa que não tem. E é exatamente esse o segundo sentido. Alguém que se despoja de algo que tem em favor do outro que não tem, na verdade, está também cumprindo, a partir dessa obra de misericórdia, um gesto de expiação. É visto assim nos livros sapienciais. É aquilo que São Paulo vai repetir lá na frente, que a caridade cobre uma multidão de pecados. Aqui já está condensado esse tipo de pensamento, dizendo assim, que a esmola é sinal de despojamento daquele que assim age. Isso é interessante nos nossos tempos, porque muita gente hoje em dia pede esmola, né? Nós encontramos aí pelos semáforos, nos santuários, muitos lugares onde tem sempre gente pedindo esmola. Tem aqueles que dizem que não se deve dar esmola por nada, porque isso multiplica, isso faz com que aumente a quantidade de gente que está pedindo esmola ali, que tem aproveitadores. E é verdade que realmente tem. Tem outros que já dizem o contrário, não, você tem que dar mesmo e ponto final. No fundo, aquilo que vai ser aconselhado pelo livro do Eclesiástico, esse escrito sapiencial, é o seguinte: perceba se a pessoa do outro lado realmente tem necessidade. Se ela tiver necessidade, faça aquilo que o seu coração mandar. Se você sente que ela realmente necessita,
pode ser dado. É esse o sentido aqui. Mas não fiquemos só nesse exemplo simples da esmola, né? Que aí deu a esmola também já não tem mais que ficar julgando as coisas. Mas não só no sentido da esmola, mas no sentido das pessoas que são necessitadas, que a gente não deve se negar quando nós temos um bem que não nos faz falta e outros têm a necessidade dele fazer uso. Que a gente possa ser generoso sempre. Que maravilha são as obras de Deus, porque tudo vem das mãos do Senhor e com imensa sabedoria o Senhor nos criou. Somos obras de suas mãos. Nós viemos das mãos do Senhor e nós queremos exaltar, glorificar, bendizer, adorar o Senhor nosso Deus, porque nos criou, porque nos fez a sua imagem e semelhança. Teu nome, Senhor, seja exaltado em toda a criação. Todas as criaturas os louvem, Senhor. Engrandeçam e exalte o teu nome santo, poderoso e grande. Mas eu te louvo e te bendigo por cada criatura humana, pelo homem, pela mulher, que o Senhor criou com tanto esplendor e bondade. A tua sabedoria concebeu-nos, Senhor, para sermos teus filhos e tuas criaturas. É verdade que nós prevaricamos, que nós pecamos, que nós não rendemos a devida homenagem e nem obediência ao teu nome e por isso nos afastamos da tua graça pelo mal do pecado. Tende piedade de nós, tenha compaixão de nós, nos dê o sincero arrependimento, o verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, para que a cada dia trabalhemos, Senhor, para reconstruir o homem novo, a mulher nova, criados à tua imagem e à tua semelhança. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom juntos crescermos na intimidade com a Palavra de Deus. Não deixe de ir na sua casa, fazer as anotações, se aprofundar na riqueza que é a Palavra de Deus, e nós dia a dia vamos procurar sempre mais crescer na relação com Deus através da sua palavra. Deus abençoe você e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.